Então, hoje iremos corrigir o exercício, né, falar um pouquinho, começar, na verdade, ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Na essência, é muito parecido os dois, a gente só trabalha algumas diferenças, nada que seja muito traumático. E estão na reta final, né? Faltam praticamente 2 meses. Mais 2 meses e acaba tudo isso. Então, falta Boa pouco. noite, professor. Boa noite, Sandra. Antes de você começar a gravar. Eu já está gravando. Já, já. Deixa, Pode falar. deixa eu te perguntar. A gente quer ver se você vai dar aquele cursinho para nós no CRC. Podemos ver, sim, sem problemas. Já estamos aí em umas 5, 6 pessoas que querem. Que é só ter algum aluno que tem o desejo, eu converso com o Joel, agora que dá um pouco mais de tempo, né? No semestre passado, como não tinha data, aí quando agendaram já estava em cima da hora, aí foi meio complicado, mas esse semestre dá para fazer. Vai ser dia 8, né, de novembro. É Isso, 3 finais de então, semana, né, que você falou? Ou 2? isso, eu costumo fazer em 3 finais de semana. Uhum. Eu acho um prazo assim que dá para passar pela maioria dos conteúdos, né? Não falo que eu passo todos, porque, como vocês bem sabem, eu odeio contabilidade de custos. Custos não, de pública. Odeio pública, não suporto pública. Nesse Então, último não teve sei acho que nada. 3 questões, né? Pública cai pouco, não é muito. Uhum. Então, não é nada muito traumático, preocupante, se não souber. Conseguir resolver as outras já está de bom tamanho, né? Já Eu vi a consegue. prova, a última prova, estava olhando, nossa, muito cálculo. Ah, não tava difícil, gente. Vai ser bastante cálculo, né, professor? É demorado, né? Mas cálculo sempre vai ter. Isso não tem como fugir. E eu achei até que não tinha tanto. Por exemplo, contabilidade de custos eu achei que estava assim muito fácil até. Fora do padrão da Consulplan. Então, Tá bom. eu acho que o que Então passa mais um deu dor pouquinho, de cabeça. Hã? então passa um pouquinho desse facilitador aí. Ah, a gente tenta, né? Mas eu acho que o que mais deu confusão foi a porcaria do sistema, de ser a prova online. Outra coisa que daí o sistema, por ser prova online, complica muito. A prova não tem uma ordem de disciplinas, coisa que na prova impressa eles trazem, né, uma separação por disciplinas, como tem a função de embaralhar as questões, na prova online vira essas zonas. De repente está respondendo custos, aí você vai para pública, aí vai para perícia, aí de repente surge ética. Isso faz uma confusão muito grande, né? Isso não favorece em nada mesmo. Mas eu achei, a prova não fugiu muito do padrão da Consulplan. Mas eu vou conversar com o Joel. Eu não falei com ele essa semana, que ele estava com. Foi diagnosticado com Covid também, né? Então, eu procurei não incomodá-lo. Mas essa Mas semana ainda já. dá tempo, né, professor, de você verificar isso pra gente. Tá? Hã? Ainda dá tempo de você verificar, Dá, dá. tá, né? Dá, isso dá. Se organizar, né? Então tá bom, obrigada. De nada. Mesmo que eu faça por fora, qualquer coisa também a gente dá um jeito. A gente se vira. Mas ele não vai achar ruim, não. Não vai botar empecilho. Até porque ele precisa ter curso de extensão, né?
Então, Então já faz esse curso valendo hora atividade, olha que beleza. o do ano passado foi valendo. Sério? A Débora emitiu o certificado e acabou valendo a hora atividade também. Ah, é bom, junta útil ao agradável. É, acabou sendo. Ah, se parar para pensar, não deixa de ser, né? Você vai fazer um Não curso deixa de ser. totalmente dentro da disciplina, né? Focado, Uhum. 3 finais de semana, quer dizer, bem dedicado, eu acho que é É legal. bem, é bem voltado, né? Na verdade, é um resumão do curso, né? Então, acho que podemos começar, né? Com esse exercício simplesinho que vocês acharam, tiveram facilidades. Então, vamos compartilhar a tela. O primeiro eu deixei bem com cara de contabilidade gerencial, né? É uma tomada de decisão. Mas ambos os exercícios, o que eu mais me preocupei foi com o custeio variável. Então vamos ao primeiro. A Companhia Amazonense de Veículos tem capacidade prática instalada para produzir até 36 mil carros por ano, mas nos últimos anos vem conseguindo colocar no mercado apenas 24 mil. Preço médio unitário de 10 mil e ela só atua no mercado nacional. Então aqui ela trouxe um cenário de mercado da empresa amazonense, né, da companhia amazonense. Professor, só um Oi, minutinho. É esse exercício? não foi esse? O professor Eu trocou acho um que não. cenário. Eu Ah, tava meu Deus. procurando aqui, não é esse não. Não é É esse, não. aquele que começa com custos fixos totais de uma fábrica de embalagens. Professor. Eita, peraí, deixa eu achar aqui. Eu Tá achei bom. que eu tinha Você não colocado esse era mais divertido. beleza. Ah, agora vocês me deixaram triste. Não, Ah, agora você não pode cobrar da gente. Pronto. Viu? Falou que era facinho porque era outra. é, viu? Não, isso aqui é fazer a escolha, aceita a proposta ou não. Tem todo um cenário para projetar, bem mais. Esse é o próximo, esse é o próximo. Oh, então vocês já sabem. Não, ele não vai ser esse para essa semana. Olha que filho da mãe. Só porque a gente já sabe como é que vai fazer. Não, não, é porque eu vou passar múltiplos produtos. Isso. Deixa eu ver se é esse. Ah, eu abri da. Peraí, eu já me acho. Acho que eu achei, né? Então, primeiro, Isso, é esse mesmo, professor. segundo. São 3. Ah, esse é muito fácil, gente. Olha, eu só não consegui fazer um só, mas tá de boa. Esse daqui era bem mais divertido, ó. Olha o tamanho da 2, que legal. Sim. Nós temos conceitos diferentes de diversão, professor. Ô, gente, vocês me deixaram triste agora. Acabaram com a minha noite. Tadinho.
Deixa eu apagar. Já vou até abrir outra planilha, porque já tinha preparado para resolver os divertidos. Agora meu computador não está me acompanhando. Oh, beleza. Tá, então vamos ao exercício. Enquanto isso, o Excel vai pensando. Ó. Então, os custos fixos totais de uma fábrica de embalagem são estimados em 40 mil. E os variáveis em R$6. Seus produtos são comercializados a R$16 por unidade. E existe uma previsão de vendas entre 8 mil e 12 mil unidades. Até aqui está bem tranquilinho. Com base nos dados fornecidos, pede-se para calcular o A. Vou até separar aqui. Ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio. Foi tranquilo? Conseguiram achar? Sim. Qual que é o primeiro passo que a gente precisa para o ponto de equilíbrio? Achar a margem de contribuição unitária? Margem de contribuição unitária. Quanto que vai ser a margem de contribuição desse exercício? Preço de venda menos custo fixo ou variável? Variável. Tá. Menos custo e despesa variável, né? Então, a gente tem um preço de venda de R$16 menos 6 de custo e despesa variável. Isso? Isso. Então, levando 16 menos 6, nossa margem de contribuição para cada um dos produtos, R$10. Ponto de equilíbrio contábil, a gente só considera os custos e despesas fixas. Então, ponto de equilíbrio contábil. Ponto de equilíbrio contábil. Como é que a gente vai achar, então? Custo fixo mais despesa fixa, 40 mil, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, precisamos de quantas peças para atingir esse ponto de equilíbrio contábil? Então, sabendo que o custo fixo são de 40 mil, a gente precisa produzir só 4 mil peças. Então, já pensando nesse cenário, a empresa está tendo lucro no atual momento? Não está? Se eu perguntasse isso para vocês, vocês responderiam: tem lucro, não? Tem lucro? Tem? Por quê? Porque ele tá vendendo de 8 mil a 12 mil unidades? 8 mil a 12 mil, o ponto de equilíbrio dela é só 4. Então, pelo menos, ela está tendo a receita de 4 mil unidades. A receita, né? Não, né? A margem de contribuição referente a 4 mil unidades como lucro. Pelo menos. O item B. Calcular o lucro a 8 mil unidades de venda. Precisa um cálculo muito elaborado? Como que a gente pode calcular de maneira simples esse item? Ninguém arrisca? Lembrando, ponto de equilíbrio contábil é o momento que a gente tem um lucro zero. Cada unidade que ultrapassar esse ponto de equilíbrio, a sua margem de contribuição se torna efetivamente um lucro da empresa. Então, se a venda for de 8 mil, a gente vai ter um lucro
em cima de quantas peças? 8.000 menos 4.000. Então, a margem de contribuição de 4.000 peças vai se transformar em lucro. Então, se a gente pensar em valor, o lucro vai se transformar em quanto? 4.000 unidades vezes R$10. Então, um possível lucro de 40.000. Só isso? Esse é o processo rápido para calcular. Nossa, eu achei que era uma fórmula escandalosa. Não, só isso. Tá louco. Então, tudo, digamos, se eu vender 4.001, quanto que eu vou ter de lucro? R$10. Se eu tiver 4.002, quantas peças eu vou ter de lucro? Quantos reais eu vou ter de lucro? O excedente do ponto de equilíbrio vezes a margem de contribuição. Vou ter R$20 de lucro. Se eu, então, tiver 4.003, vou ter 30. Então, se eu tiver 8.000, eu vou ter 40.000. Deu para entender essa maneira rápida de calcular? Tudo que vocês venderem acima do ponto de equilíbrio, a margem de contribuição unitária de cada um desses produtos se transforma em lucro. Ah, professor, mas eu não queria fazer desse jeito, eu queria fazer uma demonstração de resultado. Tem como? De maneira simplificada, tem. Então, a gente vai colocar lá receitas. A gente vendeu 8.000 unidades, igual, 8.000 unidades vezes, boa noite, Emílio, vezes quanto? R$16, esse é o preço de venda dele? Então, a gente tem uma receita de 128.000. A gente vai descontar custos e despesas variáveis. Então, vai ser 8.000 vezes R$6 de custo e despesa variável. Então, a gente tem 48.000 de custo e despesa variável. Depois é só a gente diminuir custos e despesas fixas. Quanto que a gente tem? 40.000? Então, lucro, receita, menos custos, lucro de 40.000. Se efetivou a maneira rápida de cálculo, onde que é bom isso daqui? Esse tipo de pensamento. Concurso. Fica mais fácil da gente responder a questão sem gastar muito tempo. No que a Daniele falou ali, né? Parecia um cálculo difícil e foi fazer o quê? Uma continha de menos e uma de vezes. Então, resposta do segundo, 40.000, né? O item C. Calcular o lucro a 12.000 unidades. Como que eu posso fazer? Mesmo processo. Então, vendi 12.000. A venda menos esse ponto de equilíbrio contábil indica que 8.000 peças vão se transformar em lucro. Esse valor
vezes 10. Opa. 80 mil serão lucro. Dá pra gente tirar a prova real, né? Então a receita 12 mil unidades. Custos variáveis de 12 mil unidades. Custos e despesas fixas permanece o mesmo. Então, nosso lucro fica em 80 mil. Difícil até aqui? Mais ou menos. Né? Eu só não lembrava como fazia, mas tá fácil. Então, o C já está resolvido. E o que acontece com o ponto de equilíbrio se o custo fixo aumentar em 15%? O que acontece? O ponto de equilíbrio aumenta, não aumenta? Aumenta? Vai aumentar Certeza? em 600 unidades. Não sei, vamos ter que calcular, né? Então, ponto de equilíbrio está em 40 mil. Se a gente calcular o novo custo fixo, vai ser o quê? 15% 40 mil vezes 15. 1,15. Já para contemplar o 40 mil junto, né? Ah, eu vi Então, diferente. para 46 mil. Ah, tá no mesmo. Dá no mesmo. Se você pegar o 40 mil e depois somar com 15%, É, eu fiz assim. a única coisa que aqui eu já acho, o 40 mil mais o 15. Uhum. Então, o ponto de equilíbrio contábil, o que vai acontecer? 46 mil divididos pela margem de contribuição unitária, 4.600. Então, nós temos um aumento de 600 peças. Então, sempre que eu aumentar o ponto de equilíbrio, sempre que eu aumentar o custo fixo, aumenta o ponto de equilíbrio? Sempre vai acontecer isso? Sempre. Matematicamente, sempre tem um aumento do ponto de equilíbrio. Por quê? Só a gente pensar, a gente tem um gasto maior. A margem de contribuição permanecendo inalterada, a gente vai sempre precisar vender mais para cobrir esse gasto maior. E se aumentar o custo variável? Que é até a próxima pergunta, né? Então, aumentar o custo, se o custo unitário aumentar em 15%. Aqui o custo unitário que eu quis dizer era custo variável, tá? Se aumentar o custo variável. Por isso que eu não entendi. Troca as palavras assim, professor. Quebra as pernas. Se aumentar, então, o custo variável, o que que acontece? Aumenta ou diminui o ponto de equilíbrio? Ele aumenta. Se aumentar o. Ele aumenta E- porque ele vai ter que achar uma nova margem de contribuição, né, professor? Isso. Então, o que que vai acontecer? Vai alterar esse valor. Uhum. A gente tem hoje um custo variável em 6, né? Se eu aumentar, então, em 15%, passa para 6,90. Nossa margem de contribuição unitária vai acontecer o quê? Igual 16 menos 6,90 caiu para 9,10. Ponto de equilíbrio contábil, como é que vai ficar? O mesmo 40 mil dividido por essa nova margem.
nosso ponto de equilíbrio vai para 4.396 unidades. Então, se eu aumento custo fixo, sempre vai aumentar o ponto de equilíbrio. Se eu aumentar custo variável, sempre vai aumentar o ponto de equilíbrio. E a última variável que a gente pode mexer, preço de venda. Se aumentar o preço de venda, o que acontece com o ponto de equilíbrio? Diminui. Diminui. A lógica é essa. Então, se aumentar o preço unitário, o valor unitário de venda em 15%, quanto que a gente vai tá aumentando ou diminuindo no ponto de equilíbrio? Então, vamos verificar. Nosso preço de venda hoje é de 16, né? Se eu multiplicar por 1,15, a gente vai passar a vender ele por 18,40. Nossa margem de contribuição unitária vai passar a ser quanto? 18,40 menos 6. Então, subiu de 10 para 12,40. Consequentemente, nosso ponto de equilíbrio contábil, 40 mil, dividido por 12,40. Então, caiu para 3.226 peças. As variações que podem ocorrer dentro do ponto de equilíbrio são envolvendo essas três variáveis. Então, se tivesse uma pergunta teórica, aumentando os custos fixos, o ponto de equilíbrio, aí vai ter lá, permanece inalterado, ocorre um aumento no ponto de equilíbrio, ocorre uma diminuição. Então, existe possibilidade de vocês encontrarem questões assim. Eu já vi questão de concurso exatamente desse jeito. Então, a gente pode entender que aumentando o custo, aumenta a ponto de equilíbrio, aumentando o preço de venda, diminui o ponto de equilíbrio. É essa a relação das três variáveis com o ponto de equilíbrio. Aí o exercício pedia uma última variável, né? E se as unidades vendidas de 8.000 aumentarem em 10%? O que acontece? Tem aumento aonde? Qual o reflexo? Eu acredito que em toda a cadeia de custo, né? Em toda a cadeia? O É reflexo. o custo fixo lá que vai se manter o mesmo, né? Que vai, o variável vai aumentar inteiro. E, consequentemente, o lucro. Então, aumentando produção, a gente tem um aumento do lucro, mas sem o reflexo, então, do custo fixo. Como que ficaria? Vou até pegar aqui. Já vou copiar as duas. Essa mesma estrutura. A gente tem uma venda de 8.000. E aumentou para 110%, ou aumentou em 10%, nossas vendas aumentam em 800 peças. O que acontece com o lucro? Tudo que a gente tiver de excedente do ponto de equilíbrio contábil, a gente vai conseguir transformar em lucro. Então, margem de contribuição de 10 vezes essas 4.800 peças, a gente vai agregar em 8.000 nosso lucro. Ô, professor, Oi, não ficou muito clara essa formulazinha do lucro aí pra mim. aqui, É, de como achar o lucro.
Desculpa, eu tô olhando ali, o professor tá fazendo vezes tal, mas eu não tô entendendo. Bom que você perguntou, né? Tem que perguntar mesmo. Eu fiquei com vergonha, né? Porque, tipo assim, você já tava explicando há um bom tempo, eu não tava sem entender nada, mas eu não tô entendendo. Não. Qual o pressuposto que eu utilizei para fazer esse cálculo? Todas as unidades que a gente vender que ultrapassem o ponto de equilíbrio, então se eu vender mais de 4.000 peças, cada uma dessas peças terá a sua margem de contribuição se transformando em lucro. A gente parte desse pressuposto. Então, o que indica? Vou pegar até aqui embaixo. A empresa tem uma venda de 8.800 peças. Quantas peças ela ultrapassou do lucro? Do ponto de equilíbrio, desculpa. A gente vendeu 8.800. Nosso ponto de equilíbrio é 4.000. Então, a gente vendeu acima do ponto de equilíbrio 4.800. Não foi isso? Deixa eu ver se eu entendi. Então, para ela só pagar as despesas, ela teria que vender 4.000 unidades. Para ela Isso. começar a ter lucro, a gente conta a partir do, tipo assim, tirou o que é o ponto de equilíbrio contábil, daí a gente pega, no caso, o restante e faz vezes os 10, que é a margem de contribuição. Isso. Daí isso já é o nosso lucro. Já vai se transformar em lucro. Ah, tá. É que ficou meio confuso, porque eu tava olhando o professor apertar ali os botãozinhos e não tava entendendo, mas agora ficou mais claro, professor. Obrigada. Pode ver que aqui, tirando a prova real, que foi essa do 8.000, né? Uhum. A gente vendeu 8.000 a R$16, a gente vai ter receita de 128. Certo. De custo variável, a gente tem R$6. 8.000 unidades, 48.000. Menos o ponto de equilíbrio, menos o custo fixo, a gente vai ter o nosso lucro, 40.000. O mesmo processo que eu fiz no cálculo resumido. Aqui é macete mesmo. Tudo que a gente ultrapassar de 4.000 se transforma em lucro. Essa margem de contribuição. É sempre? Sempre. Professor, Diga. desculpa interromper. Ali no seu cálculo de margem de contribuição, ali, com aumento de 15%, ficou 9,1? Aqui? É. O que eu fiz? Tinha R$6 de custo variável, né? Isso. Aumentei em 15%. Certo. Resultou em um custo variável de 6,9. Ok. Fazendo a margem de contribuição, preço de venda de 16, menos 6,9. Compreendi. É que eu errei aqui. Eu tô olhando na minha fórmula aqui, daí tá errado aqui, deu 11,15. Deve Eu ter dado. peguei a célula errada. Eu tenho o hábito de já multiplicar pelo 1, alguma coisa, que daí a gente já acha o total. Aí é hábito, né? Que 1 representa já o 100% do 6 mais o 15. Então a gente já encontra o resultado que a gente espera. Tá, então aqui a gente encontrou 48.000 de lucro. Tirando a prova real, então, vendendo as 8.800 unidades a 16, a gente tem uma receita de 140. Custo de despesa variável de 8.800 unidades vezes R$6 de custo, 52.800, menos 40.000, a gente tem um lucro de 48.000. Então, a variação aqui vai ser no lucro. E o que representou essa variação? Aqui é o que a gente chama da alavancagem operacional, né? Se a gente pegar esse cenário do 8.000 e aumentar em 10%, quanto que a gente teve
da variação do lucro aumentou em 10% também? Eu aumentei minhas vendas em 10%. Então, eu não sei desenhar delta no Excel, mas a variação das vendas é de 10%. Isso? Qual vai ser a variação do lucro? Quanto que variou? 8 mil dava 40 mil de lucro, 8.800 peças, vai dar 48 mil. Teve uma variação? Não teve? Se eu fizer a divisão, 48 mil dividido por 40 mil, tenho 1,20, o que representa um acréscimo de 20%. Posso calcular o meu grau de alavancagem financeira? Financeira não, operacional? Tal do grau. Posso? Não posso? Quem lembra da fórmula? Vou facilitar a vida de vocês. Qual fórmula, professor? Do grau de alavancagem, a gente viu na aula passada, ó. É a variação do lucro Dividido pela pela variação. É isso daí. da venda. É isso aí. É que eu tava olhando no meu slide. Daí eu olho pra tela e tá com o slide que eu tô olhando. Falei, Então, deixa eu colocar aqui do ladinho. Variação do lucro dividido pela variação das vendas. O que a gente teve de grau de alavancagem financeira? Aqui não é percentual, tá, gente? Aqui é decimal mesmo. A gente teve um grau de alavancagem de 2 pontos. Então, se a gente aumentar a venda em 1%, 1% não, a cada uma unidade, a gente vai duplicar a nossa receita em relação a esse aumento. Tá bom, né? A cada 1% que a gente aumentar, a gente vai aumentar em 2 no lucro. Razoável. Então aqui serve também para a gente pensar nesse aumento. Por que ocorre essa alavancagem? Qual que é o princípio da alavancagem financeira? Desculpa, operacional. Tá aqui, ó. Melhor utilização da estrutura de custo e despesa fixa. Quanto maior for o volume de produção que eu tiver sem a alteração dessa estrutura, maior vai ser o meu grau de alavancagem financeira. Ia falar financeira de volta, oh Deus do céu. Alavancagem operacional. Então, conseguindo ampliar a produção sem aumentar, a gente vai ter um acréscimo no lucro. Isso é importante para as empresas, esse pensamento? O que vocês acham? Sim, não, talvez? É possível? Por que uma empresa decidiria comprar equipamentos mais novos? Ela vai ter algum pensamento que não seja um acréscimo do lucro? Puxando um pouquinho para análise de investimentos. Fazer um investimento num novo maquinário que consiga uma produtividade maior. A gente faz esse tipo de cálculo. Faz o cálculo da alavancagem operacional
para conseguir identificar se é benéfico ou não. E se o benefício que vai trazer no resultado paga um investimento e traz retorno, em quanto tempo vai ter esse retorno. Difícil esse exercício 1? Foi mais para relembrar conceito que eu montei esse. Sim, não? É possível? Ou foi fácil? Foi tranquilo, professor. Só algumas partes ali que eu não lembrava. Eu fiquei triste porque eu devia ter postado outro mais dinâmico, mais empolgante. Na próxima aula, o senhor posta. Na próxima aula já é É outro. ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Dura os dois, não tem problema. Então vamos lá. Vocês querem corrigir esse segundo também? Precisa? Eu não preciso, né? São tudo mesmo princípio. Esses são exatamente iguais. Só muda os Deixo níveis. aberto a votações. O que vocês querem? Corrige, não corrige? Eu acho que não precisa. Eu acho que precisa, professor. Fixa melhor. Sandra. Ah, professor, eu também acho que fixa melhor. Tipo, um exercício fazendo junto com o professor, beleza, mas vá sozinho na prova. Pelo menos assim a gente tem, tipo, passo a passo para fazer e relembrar, né? E também uma colinha na prova, né? Mas é muito fácil. Mas a maioria venceu. A gente está num ambiente democrático, né? Então vamos lá. Deixa eu ir separando já aqui. Então, a seguir são apresentados alguns dados da empresa Maravilha Limitada, que no período analisado vendeu 1.000 unidades. E pede-se, então aí ele traz uma série de pedidos, supondo que os preços, não, aqui já ainda é um pedido, supondo esse volume de operações. As vendas totalizaram 30 mil, custos fixos 8.300, custos variáveis 18.900 e o lucro líquido 2.800. Eita, mas tá diferente esse exercício, não tá igual, né? Ô, professor, o senhor vai dividir pelas unidades ou vai ser ele no totalzão? Vou dividir as vendas por 1.000 unidades, dividir o custo variável pelas 1.000 unidades. Por que dividir por 1.000? Porque você tem que achar a 1.000 unidades que ele vendeu, não foi? Então vamos pegar esses valores aqui e vamos levar para o Excel. E aí, como tem que achar a margem de contribuição unitária, tem que ser dividir por 1.000, não tem? Todos concordam com isso? Vamos botar lenha na fogueira, né? É o tipo desse professor, né? Concordam? A gente vai dividir por 1.000? Se eu vendi 1.000 e as minhas vendas totalizaram 30 mil, se eu fizer essa divisão, eu vou achar o quê? Tá. Venda unitário, não vou? Opa. Sim. Que isso. É complicado digitar com a porcaria do microfone na frente aqui do teclado. Eu não sei se vocês sabem, eu uso um microfone barato, aí ele tem esse tripé. Aí eu tenho que colocar na frente do teclado. Aí eu tenho que ficar me contorcendo para lá e para cá para conseguir acessar o teclado. Vida de professor tá difícil, gente. Vocês não fazem ideia disso. Tá ganhando mais por causa disso? Mais trabalho, né? Então, a gente tem as vendas de 30 mil. Se a gente fizer a divisão R$30. pela quantidade, R$30. Custo fixo. Eu vou achar, então, custo fixo unitário? Não. 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 Custo fixo não tem relação com o volume. Não faz sentido. Custo variável? Faz sentido. Custo variável unitário. Então, custou 18.900 para produzir 1.000 unidades.
Se eu dividir por 1.000, eu sei que cada unidade custa R$18,90. R$18,90. O lucro precisa dar atenção nesse momento? No momento, não. Não. Feito isso, posso pensar nos pontos de equilíbrio? Vou fazer a margem de contribuição unitária primeiro. Para pensar, né? Então, primeiro calcular o ponto de equilíbrio contábil. Então, vamos começando pela margem de contribuição unitária. Preço de venda menos custo de despesa variável tem uma margem de contribuição unitária de R$1,10. R$1 não, 11. Não, 11,10. 11,10. Faltou um só, gente. O que é um na vida de vocês? Feito isso, ponto de equilíbrio contábil. E agora? O que eu faço? Esqueci a fórmula. Custo fixo dividido pelo preço unitário. Custo fixo mais despesa fixa dividido pelo margem de contribuição unitária. Então, a gente tem aqui os custos fixos, 8.300. Faço a divisão por 11,10. 11,10. 748 unidades, né? Mais ou menos. Isso arredondando, né? Sim, sempre. Então, item A está respondido. Item B. Com equilíbrio financeiro. Financeiro, sabendo que os gastos não financeiros representam 15% do custo fixo. Então, ponto de equilíbrio financeiro. Custo fixo mais despesa fixa. Né? Menos. Menos? Não é mais? Não, menos casos desembolsáveis. Eu estava continuando a fórmula, professor. Isso, menos gastos não desembolsáveis. Cuidado, somar, a gente soma no ponto de equilíbrio econômico, no financeiro a gente diminui. Então vai ser, só para a gente deixar separado, custos não desembolsáveis vai ser 8.300 vezes 15%, né? 1.245 são custos e despesas não desembolsáveis. Então, o nosso cálculo vai ficar como? 8.300 menos 1.245. Tudo isso dividido por 11,10. Isso mesmo? Tá certo? 636 unidades. Peraí. O ponto de equilíbrio financeiro. Primeiro a gente tem que calcular o que é custo não desembolsáveis, professor? Isso. Tá. Qual que é a fórmula, fazendo favor? Custos não desembolsáveis. Não, perdão, é custo fixo, né? Completa a tese, professor, vai lá. Mais despesa fixa menos os gastos não desembolsáveis. Esse cálculo a gente divide daí pela margem de contribuição unitária. Deixa eu anotar isso, professor, senão eu vou acabar esquecendo. Então, é o custo fixo menos os custos não desembolsáveis? Custo fixo mais despesa fixa. Tá. Menos gastos não desembolsáveis. Tá. Tudo isso a gente divide daí pela margem de contribuição unitária. Tá. Eu acho que eu entendi, Deus queira. Então, aí, como a gente tem 15% dos custos fixos como não desembolsáveis, eu só calculei aqui quanto que são esse
15%. Aí eu fiz esse cálculo, 8.300 menos o 11.245, tudo isso dividido por 11,10. 636. Certo? Tá. Aí o nosso item C. Calcular o ponto de equilíbrio econômico, sabendo que o proprietário espera um retorno de 3.000 por período. Eita. Então a gente tem um retorno de 3.000. Como vai ficar o cálculo? Custo fixo, mais despesa fixa, mais o retorno esperado, o lucro esperado, ou tem autor que chama de taxa mínima de atratividade, dividido pela margem de contribuição unitária. Então, nosso ponto de equilíbrio econômico, esse é o quê? O 8.300 mais o retorno esperado, tudo isso dividido pela margem de contribuição unitária. Resulta em um ponto de equilíbrio de 1.019 peças. Ah, professor, mas ali está 0,01. Não posso diminuir para 1.018? A gente não vai conseguir o retorno de 3.000, vai ficar um pouquinho abaixo. Então, o ideal é sempre arredondar para cima no ponto de equilíbrio. Aí o item D, calcular o ponto de equilíbrio contábil, supondo um aumento dos custos fixos em 20%. Então, vamos calcular aqui do lado. Então, custo fixo vai ficar em quanto? Ele era de 8.300, a gente vai aumentar em 20%, então 1,20. Então ele sobe para 9.960. Ponto de equilíbrio contábil vai ser os custos e despesas fixas dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o que a gente tinha de 748 passa para 898 peças. Tem um acréscimo. E continuando então, o item E, calcular o ponto de equilíbrio contábil, supondo que somente os custos variáveis sejam aumentados em 20%. Então, a gente tinha um custo variável de 18,90. R$18,90. A gente vai aumentar ele em 20%, então dá para multiplicar por 1,2. Passa a ser 22,68. Com isso, a gente tem a redução na nossa margem de contribuição. Preço de venda de 30 menos o custo variável. Então, de 11,10 caiu para 7,32. Como consequência, nosso ponto de equilíbrio contábil, R$8.300 dividido por 7,32 resulta num aumento para 1.134
unidades de ponto de equilíbrio. Então, se eu aumentar custo fixo, aumenta a figura do ponto de equilíbrio. Se eu aumentar custo variável, aumenta o ponto de equilíbrio. E o item F, calcular o ponto de equilíbrio contábil, supondo que o preço de venda seja elevado em 20%. O que vai acontecer com o nosso ponto de equilíbrio agora? Já esqueci. Se aumentar o preço de venda, qual o reflexo? Diminuir. Reduzir o ponto de equilíbrio, vai diminuir. Então, nosso preço de venda, que era de 30, a gente vai passar para quanto? Quanto que é o aumento mesmo? 20%. Vezes 1,2 passa para R$ 36. Consequência da nossa margem de contribuição, 36 menos 18,90 sobe para 17,10. O reflexo vai ser no ponto de equilíbrio contábil. Então, R$ 8.300 dividido por R$ 17,10 caiu para 486 unidades. Então, aqui a gente trouxe a dinâmica dessas variações no ponto de equilíbrio. Tranquilo, fácil, difícil, mais ou menos. Esse foi tranquilo. Foi tranquilo? Esse foi de boa. Ponto de equilíbrio é tranquilo, gente, não é difícil. Professor, Oi, por favor, você poderia voltar lá no ponto de equilíbrio econômico para mim? no ponto de equilíbrio econômico aqui? É, isso. Tá, vamos lá. O que eu fiz? Sabendo que a empresa espera um retorno de 3 mil, eu vou fazer o cálculo aplicando a fórmula. Vai ser custo fixo mais despesa fixa mais esse retorno esperado. Essa soma eu vou dividir, então, pela margem de contribuição unitária. Então, vou precisar de 1.018 peças, 1.019, né? Para conseguir apresentar um lucro de R$ 3.000 para os investidores ou para o empresário, para quem estiver exigindo esse retorno. Tranquilo? Mais ou menos? Sim, não, talvez, é possível. Falem comigo, gente. Tranquilo, professor, tranquilo. Começar a derrubar da sala quem não fala comigo. Nossa, que rancoroso. Eu vou ficar sozinho na sala daí. Vocês ainda falam, gente. Tem turma que fala menos ainda. Nossa. O professor caiu ali, mas eu peguei a fórmula. Tá, beleza, Não, obrigada. de nada. Então, a gente vai sair desse ambiente chato, né? E um ponto, um produto só não traz muito a nossa realidade. A gente vai passar a falar, então, de múltiplos produtos. Tinha mais um exercício, né, professor? Tem mais Tinha mais um? professor. Aham. Aham. Eu tava louco pra fugir dele aqui. Mas esse tem a dúvida. Esse que tem a dúvida. Esse que é diferentinho um pouco. É de a margem de segurança. Não vai fugir, não. Ah, é verdade. Verdade. Ô, professor, Oi. segurança a gente demonstra em porcentagem? Isso. Porcentagem. Fiquei na dúvida ali. E nem é tão difícil, vai dar 50%, né?
Então, a gente fez o 2 e o 3, né? Então, para a questão apresentada a seguir, responda sobre o ponto de equilíbrio, margem de contribuição e Que não é esse, margem de não. segurança. Não? Eu tinha colocado esse. Tabela abaixo contém Sério? informações reais. É um tem preço de venda de R$200 por unidade, custo de despesa variável de 100 e custo de despesas fixas 40 mil. Eita, meu olho parou. Era uma vez. Volta. Então tá Esse? aqui. Esse. Então eu pulei um para vocês. Ah, que pena. Tão triste. Ah, na verdade eu pulei por não ficar muito repetitivo, né? Entendi. Ô, professor, Oi? ali nos pontos de equilíbrio, eles me trazem unidades, né? Não é valor, é unidade, né? Que tem que vender. Isso. Ah, tá. Isso. Aqui no meu Excel ficou tudo em número, aqui eu não sabia. Mas então, beleza. Esses resultados são todos em número. O que vocês fazem se alguém perguntar qual a receita que eu preciso para o meu ponto de equilíbrio? O resultado do ponto de equilíbrio vezes o preço de venda. Aí vocês podem falar, o faturamento precisa ser de tanto. Mas, geralmente, quando a gente fala com o pessoal da área de produção, até para a área da direção, a tendência é a gente utilizar mais a quantidade produzida. Porque às vezes a gente chega, vai falar, a gente precisa de uma receita de tanto. Mas o pessoal da produção, ele quer ter uma noção mais clara de qual vai ser o papel deles, quanto eles vão precisar produzir efetivamente. Então, a métrica utilizada acaba sendo unidades. Então, vamos para o quarto exercício. A tabela, terceiro, né, de vocês, a tabela abaixo contém informações em reais referentes a uma empresa que fabrica alto-falantes. Com base nessas informações e considerando que a empresa produza e venda atualmente 800 unidades do produto, julgue os itens a seguir. Preço de venda, R$200 por unidade. Custo e despesas variáveis, R$100 por unidade. Custo e despesas fixas totais, 40 mil. A margem de segurança da empresa em quantidades produzidas é igual a... Como que eu começo esse cálculo? 50%. Margem de contribuição unitária. Preciso encontrar o ponto de equilíbrio contábil. Então, primeira coisa, margem de contribuição unitária. 200 menos 100. menos 100. Então, preço de venda de 200 menos custos e despesas variáveis. 100. Nossa margem de contribuição, 100. Ponto de equilíbrio contábil. 40 mil. 40 mil de custo e despesa fixa. 40 mil dividido pela margem de contribuição unitária. Opa, faltou um igual aqui. Então, 400. 400 o quê mesmo? Unidades. Unidades. Nossa margem de segurança. Esqueci como calcula. Também esqueci, mentira. Quantidade de vendas Menos de equilíbrio dividido pela quantidade de vendas. essa fórmula, né? Vendas menos ponto de equilíbrio dividido pelas vendas. Isso. Vai ficar como? Aí fica 800 menos 400 dividido por 800. 800 menos 400 unidades dividido Por 800. por
800. Então, a gente tem uma 50%. margem de segurança de 50%. Se a gente for expressar em unidades ou quantidade produzida, quanto que é a nossa margem de segurança? 400. 400. 400 unidades. 50% da nossa venda. O que isso significa, professor? A gente tem uma possibilidade, ou a empresa pode conseguir aguentar uma redução nas suas vendas de até 50% do patamar atual, antes de começar a ter prejuízo. Isso Então, no caso dessa empresa, é bom ou é ruim? é bom. É bom? Quanto maior a margem de segurança, melhor é. Ah, tá. É sinal que ela tem uma capacidade de venda muito maior do que o seu ponto de equilíbrio. Preocupante quando começa a ficar 10% para baixo, aí o pessoal já tem que começar a rever sua estrutura de custo fixo, ou projeção de vendas. Medidas de ação têm que ser tomadas. Dúvidas, perguntas, questões? Não. Não? O senhor pode repetir o que significa ali o 50%? Cortou para mim. Vamos lá. 50%, então, é a quantidade ou volume que a empresa tem de sobra, vamos falar assim, que ela pode reduzir suas vendas antes de entrar numa margem ou numa zona de prejuízo em relação às vendas atuais. Então, daquele volume de 800 peças, ela pode aguentar uma queda de até 50% nessa venda antes de começar a ter prejuízo. Entendi. No caso, por aí a gente pode analisar se tem lucro também ou não. Também, sempre quando tiver margem de segurança, tem lucro. Tá, beleza. Mais alguém? Sim? Não? Talvez? É possível? Então, acho que a gente pode ir pro exercício que eu quero fazer, né? Que eu tô mais com vontade de calcular, que vocês não querem deixar. Tá ansioso, né? É que essas são as mais divertidas. Não tô achando graça nenhuma. Então, a gente vai falar agora do ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Por que que eu acho ele mais condizente com a nossa realidade? Tentem pensar em uma empresa que produza e venda um único produto. Conseguem pensar em algum? Não. Tem? Não sei. É difícil, a gente quase não acha mais. Hoje o mercado não permite esse tipo de empresa sobreviver. Então faz sentido a gente ficar calculando o ponto de equilíbrio de um produto só? Não. Não. A gente tem que ter noção de como funciona esse tipo de cálculo com vários produtos. Então, quando uma empresa produz um único produto, ponto de equilíbrio é fácil, né? A gente já viu ali bem tranquilinho. Alguns dados, a fórmula, a gente acha o resultado. Quando são muitas variedades e tipos de produtos, a obtenção do ponto de equilíbrio se torna um pouquinho só mais complexa, não muito. Então, nas situações em que se elabora mais de um produto ou serviço, a expressão do ponto de equilíbrio em quantidades diferentes de produto diferente perde, em boa parte, o seu sentido. Então, a gente precisa apresentar para os empresários ou para quem vai tomar a decisão, ou a gente mesmo, a quantidade de cada tipo de produto que a gente precisa para encontrar esse ponto de equilíbrio, para conseguir definir exatamente qual
processo produtivo que a gente vai adotar. Então, a gente vai usar a companhia alfa como exemplo. Então, a análise do ponto de equilíbrio, quando há múltiplo para os produtos, só é possível admitindo-se uma combinação de venda entre eles. Então, ponto de equilíbrio, múltiplos produtos, a gente sempre precisa de um mix de venda, ou de um market share, para os mais chique, né, para o pessoal que gosta do inglês. A gente precisa de uma definição da combinação de venda. No dia a dia é fácil de encontrar isso? Como que a empresa tem as proporções de venda? Será que tem algum lugar que a gente consegue essa informação? Sim, não? Talvez. Ninguém vai falar comigo agora? Só porque eu falei que era legal calcular isso? Tem. Se eu pedir para o pessoal da área de faturamento, eles têm noção de quanto sai do produto A, quanto sai do produto B, quanto sai do produto C? É para ter, não é? Eles são uma fonte possível de informação. A área de vendas, será que eles têm essa informação? É outra possível fonte. Então, a gente consegue esse tipo de informação quando a empresa já está caminhando, já está funcionando, a gente consegue elaborar esse mix de venda. E a gente consegue estipular mix de venda para processos futuros. Quando a gente está pensando em cenários futuros, a gente sempre tem uma prospecção de mercado. A gente busca saber quanto que o mercado aceita do produto A, quanto que ele aceita do produto B. E com isso a gente consegue determinar quanto que a gente vai vender do A, quanto que a gente vai vender do B, e assim a gente monta o market share, ou mix de venda. Então, usando esse exemplo, a gente tem 3 produtos. E a nossa proporção de vendas desses 3 produtos é de 50% do A, 30% do B e 20% do C. Então, as nossas vendas são compostas dessa maneira. Sabendo que o preço de venda do A, do B e do C é de 10, 12 e 15, e que o custo de despesa variável unitário é de 5, 8 e 8,5, primeira coisa que a gente faz para a determinação do ponto de equilíbrio múltiplos produtos, acha a margem de contribuição unitária de cada um deles. Vou até jogar no Excel para ficar mais visível para a gente. Espera aí. Cadê meu Excel? Vou abrir mais uma abinha. Então, a gente tem o produto A, produto B e produto C. Preço de venda: 10, 12 e 15. 10, 12 e 15. Custo fixo barra despesa fixa: 5, 8 e 8,5. 5, 8 e 8,5. Não é custo variável, professor? Desculpa, variável. Obrigado, Natália. Bom. Era só para ver se alguém ia me corrigir. Claro, claro. Sempre, né? Sempre. O professor nunca erra, né, professor? É tudo pensado para ver se vocês estão realmente atentos, né? Viu só? Funcionou então, hein, professor? Pra ver se tem gente assistindo a aula. Funcionou, pelo menos deu para ver isso. Pode ter sido involuntário, mas funcionou. Então, primeiro passo, acha o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição unitária de cada um desses produtos.
Essa margem de contribuição unitária. 10 menos o 5. É uma margem de contribuição de 5. Tá? Uma margem de contribuição de 4 para o produto B e de 6,5 para o C. Feito isso, a gente encontra essa margem de contribuição, a gente vai aplicar essa proporção. O que, que a gente vai fazer? Então, a gente vai admitir essa proporção de vendas, a gente vai encontrar uma média ponderada sobre a margem de contribuição unitária. Com essa média ponderada, a gente encontra a margem de contribuição do mix de venda. Faz sentido isso? Como que a gente vai calcular essa margem de contribuição? Mix. Quanto foi Mas as essa vendas? proporção de venda, tipo, o enunciado tem que dar, né, professor? A gente não calcula, né? Ou calcula? Nessa etapa ainda não. Ah, a Eu gente vou ainda trazer. não. Tem outra técnica que a gente determina. Também é possível. Uhum. Esse cenário aqui é principalmente quando a gente está na empresa e tem uma fonte de informação que fale, ó, o volume normal das nossas vendas é X% do A, X do B, tanto do C. Então a gente tem uma fonte de informação que assegure essa proporção de vendas. Ah, tá. Então, 50%, 30% e 20%. 50%, 30% e 20%. Então, com esse mix de venda, a gente vai achar a média ponderada. Como? Multiplicando a margem de contribuição por esse mix de venda. Só isso. R$5 vezes 50%. R$4 vezes 30% e R$6,50 vezes 20%. E que isso indica? Nessa composição de vendas, o produto A ele vai contribuir com uma parcela de 50% na sua relação da margem de contribuição. O restante vai ser complementado pelo B e pelo C. Então, por isso a gente faz essa média ponderada e a soma. Então, a média não, a margem de contribuição do mix de venda é esses R$5. Então, se eu fizer uma venda nessas proporções, ou vender um pacote desses produtos, a gente vai ter uma margem de contribuição de 5. Com base nisso, a gente passa para o ponto de equilíbrio. Então, sabendo que os custos fixos mais despesas fixas dessa empresa são de 1 milhão, quanto que a gente vai ter de ponto de equilíbrio? O processo de cálculo fica semelhante ao do para um único produto. Ponto de equilíbrio contábil vai ser o quê? Custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Então vai ser 1 milhão. Deu 1 milhão aqui? Ou faltou um zero? Faltou um zero. Dividido pela margem de contribuição. Qual margem? A Ponderado. vendas. Isso. Então eu sei que eu preciso vender 200 mil peças. 200 mil peças entre essas três. Ajudou alguma coisa?
adiantaria vocês chegarem para o gerente e falar, ó, vocês precisam produzir 200 mil peças. Não adiantou muito, né? Daí vai fazer vezes a Uau. proporção de venda, professor? Isso mesmo, Natana. Então, a gente tem o produto A. Esperta, rapaz. E C, sabendo que a gente tem esse mix de venda, completando esses R$5, então a gente sabe que desse mix, 50% é do A, 30% é do B, 20% é do C. Então, das 200 mil peças, quantas tem que ser do produto A? 100. 50%, né? 100 mil. 100 mil peças. Quanto tem que ser do produto B? 30%. 200 mil vezes 30%. 60 mil. E 200 vezes 20%. Agora faz mais sentido. Agora a gente consegue explicar, dar um norte para a área de produção mínimo para ser produzido. Né? E será que funciona se eu colocar na prática isso? Vamos fazer o cálculo? Receitas, custos variáveis, custos fixos. Antes do custo fixo aqui, vamos colocar uma margem de contribuição. Custo fixo. Opa. Risco não, né, professor? Até aqui a gente pensa nisso. Né? O lucro. A gente vai poder indicar do lucro A, do produto A, do B e do C e da empresa. Então, se eu fizer a venda de 100 mil vezes R$10, vou precisar de 1 milhão de receita. Produto B, R$12 vezes 60 mil. E produto C, R$15 vezes 40 mil. São essas as receitas que a gente vai encontrar fazendo esse mix de venda. Custos variáveis. 100 mil vezes os R$5. Produto B. 60 mil vezes o R$8. O produto C. 60 mil vezes o 8,50. Então, os custos variáveis, totalizar quanto? 1.320.000. Então, encontrando a margem de contribuição total de cada um desses produtos, 1 milhão menos 500 mil. Pode arrastar aqui, né? Uhum. Então, a gente tem uma margem de contribuição de 1 milhão. Quanto que é nosso custo fixo? 1 milhão, não é? Mas daí vai zerar? Ah, não. Pera. Se zerar é porque deu certo. Não é? Então, 1 milhão. Essa margem de contribuição menos os custos fixos. Lucro zero. Bateu certinho o ponto de equilíbrio. Difícil encontrar o ponto de equilíbrio múltiplos produtos quando a gente tem o share? Não. Não. Curioso, né? Mas não é tão difícil. O sistema de cálculo é bem parecido. Uhum. A única coisa que muda é que a gente precisa do mix da margem de contribuição unitária do mix, né? Que vai ser a soma das médias ponderadas. Aqui no slide tem o mesmo cálculo que eu fiz ali, né?
Então, 2,50, 1,20, 1,30, R$5. Ponto de equilíbrio. Combinação de 200 mil unidades, a gente encontrou por unidade. E se a gente tiver, então, um ponto de equilíbrio econômico? Tem muita alteração? Como é que ficaria? Agora a gente quer 75 mil. Continua com o mesmo processo. Ponto de equilíbrio econômico. A gente vai calcular com base na margem de contribuição do mix. Utiliza a fórmula igualzinha para um único produto. Vai ser o quê? Custo de despesa fixa mais o lucro esperado. Opa, não era mais. Tudo isso dividido pela margem de contribuição desse mix. Então, em vez de 200 mil, eu preciso de 215 mil peças. Então, eu faço a definição, quanto que eu preciso do A, quanto que eu preciso do B, quanto que eu preciso do C. Vou fazer a multiplicação, ponto de equilíbrio total, vezes a participação do produto A. Ponto de equilíbrio total, vezes a participação do produto B. E ponto de equilíbrio total, vezes a participação do produto C. Então, são essas as quantidades que eu preciso. Teve alguma diferença no cálculo quando é um único produto para múltiplos produtos? Qual foi a diferença? Nesse ponto de equilíbrio econômico é que você usou a margem do mix, né, professor? E não a margem de cada um. Isso mesmo. A gente passa a utilizar a margem do mix para essa definição e depois atribui a proporção de quantos produtos de cada unidade, né, ou de cada modelo, em relação a esse total. Só muda isso. Então, ponto de equilíbrio financeiro. A mesma coisa. A gente só muda a utilização da margem de contribuição que passa a ser do mix. Então, no slide, a gente vai ter ponto de equilíbrio financeiro, sabendo que a empresa tem uma depreciação, e aqui é uma despesa, tá? Esqueçam a receita. 15 mil, mais uma despesa de equivalência patrimonial de 7.500. As duas são não financeiras. Como que a gente vai calcular? 1 milhão. Opa. Zero demais agora, né? Não foi? Não, tá certo. Menos 15 mil menos os 7.500. Então, menos os gastos não financeiros. Tudo isso dividido pela margem de contribuição do mix. Vou precisar de 195.500 peças ao todo. Ô, professor, mas aquele 7.500 ali não tá escrito receita? Não, mas considere despesa. Eu digitei errado. Ah, bom, bom. Acho que o professor explicou isso, não entendi, mas beleza. Só para trazer outro tipo de despesa que não seja depreciação, né? Em geral a gente só coloca depreciação, mas tem outras. Então, a mesma coisa, 195.500 vezes 50%. Diga, Sandra. Só recapitulando o ponto de equilíbrio financeiro ali, na primeira você fez 1 milhão, menos os 15 mil, menos os 7.500, dividido por Isso. 5. Isso? Dividido por 5. Tá, obrigada. Aí, então, feito esse cálculo, a gente passa a atribuir
a participação de cada produto. 195 mil vezes 30% para o B e 195.500 vezes 20%. Então, aqui a gente tem os totais. E está feito os 3 pontos de equilíbrio envolvendo mais de um produto. Então, produto A, B e C, a gente sabe, consegue definir, então, quanto seriam necessário para cada um dos produtos. Claro, nem sempre a gente vai ter todas as informações. Então, se a gente não conhecer o mix de venda, e levando em consideração que uma empresa não tem a capacidade produtiva, restrição de capacidade, a única saída que a gente tem depois é determinação do mix de produção e vendas. Mas esse ficará para próxima aula. Próxima, né? Sobre ponto de equilíbrio múltiplos produtos com share já definido. Ficou alguma dúvida? Pergunta? Comida. Hã? Então, meu irmão passou mal lá. O Carlos estava me contando. Acho que não era comigo. Então, alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Talvez? É possível? Não. Não? Não. O senhor não vai deixar exercício para nós dessa vez? Vou. Não tem nada lá no portal? É que eu não coloquei ainda. Ah, tá. Vou colocar agora. Pra vocês ficarem felizes. Coloca um facinho, tá? Vai ser semelhante a esse que eu resolvi. Por difícil eu vou cobrar o senhor. Vou ligar de madrugada no teu celular. Mesma linha. E o detalhe, já você começar a entregar o ouro. Tem uma questão na prova desse cálculo. Só uma? Uhum. Vai ter que demonstrar o cálculo ou pode chutar qualquer resposta? Não, tem que demonstrar, né, gente? Essa é uma das discursivas. Vamos ter 2 discursivas na prova de vocês. Que será que é? Obviamente, uma de absorção e uma de ponto de equilíbrio múltiplos produtos. Ele vai colocar, tipo assim, uns 10 produtos pra gente calcular o ponto de equilíbrio. Não. Foi Só 3 5? só. Ah. 3. Mantendo a coerência desse exercício, vai ser o da prova. Parecido. Então, repito a pergunta. Alguém ficou com uma dúvida? Sabendo que vai cair na prova? Qual que é a resposta? Tô entregando hora, hein, gente? Achando que vocês perguntaram. Não teve dúvida mesmo? O povo não tá nem escutando, professor. É verdade. Olha lá, se manifestaram. Não. Essas horas é legal se a gente começa a dar tchau, daí fica um monte de gente na sala ainda. É verdade. Alguém já Porque já saiu um monte, né? Tá só em 31 só. Aham. Na verdade a aula começou com menos hoje, teve menos gente. Depois o Sério, pessoal nem percebi. passa dificuldade, não vai saber por quê. Então, só esclarecendo para vocês o que eu vou trabalhar na próxima semana. Só um ponto. Oi, Sandra? Só um ponto. Queria O essas quê? aulas em sala de aula. Não assim, é muito ruim. Ah, isso é verdade, gente. Depois eu vou ter que assistir tudo de novo a sua aula para poder tentar pegar melhor. Esse é o tipo de aula que eu saio feliz branco da sala. Tá certo que com a letra é horrível, mas é muito mais fácil de vocês entenderem lá no quadro, a gente escrevendo, calculando na mão mesmo. A gente acaba assimilando muito mais a lógica do cálculo, né? E eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula, gente. Não aguento mais ficar na frente do computador. Volta esse ano ainda, professor? Claro que não, né, Dani? Ué, vai Acho. saber? O Brasil já mandou a quarentena pra puta que pariu? Grande coisa.
coisa, nós temos 2 meses para terminar. Primeiro, falta exatamente isso, né? 2 meses. E segundo, o pessoal que começou a abrir demais está começando a ter reflexo disso, né? Então, em termos de sala de aula, o pessoal vai ficar receoso de fazer voltar esse semestre. O Rafael já falou, tomara que não volte. Sempre tem o do contra, né? Sempre tem o do contra. Mas, pior que eu não afirmo com toda certeza, porque não depende da gente. Mas eu dou quase certeza para vocês que não volta. Infelizmente. E olha, e é o que a gente fala. O professor também está sentindo falta da sala, gente. Pra gente é muito melhor. A gente é muito mais acostumado a estar na sala de aula do que na frente do computador, né? A gente tem muito mais interação com vocês. Saudades só do Ceará. Ô, piada da cachaça. Professora, eu vou ser bem sincera, eu estou fazendo, você está colocando ali, eu estou escrevendo tudo na mão, porque se eu fizer direto ali na planilha, eu não consigo pegar nada, nada. Mas eu acho melhor mesmo, Sandra. Eu acho mais didático fazendo a munheca ali, escrevendo, calculando. A gente consegue compreender mais a lógica, o passo a passo, né? Sim, mesmo porque depois se eu for olhar na planilha, depois para refazer, eu não vou conseguir entender nem. Mas fácil ir escrevendo, depois fazer. Mas por isso que eu falo para vocês, sempre que for tendo dúvida, gente, vão me perguntando, vão interagindo comigo, até para eu conseguir identificar como fica melhor ainda para vocês. Que a gente está tentando se desdobrar, mas não é a mesma coisa. A gente sabe disso, a gente não. Professor, não se tem. na hora que você for colocar ali, quando você está fazendo o cálculo, se você falar os valores, ao invés de ficar lá só nas formulazinhas, fica melhor. Eu tento ir falando, só que tem umas horas que o cérebro vai sozinho, sabe? Eu tento ir falando, mas às vezes a gente dá uns devaneios. A gente fica meio Homer, assim, o cérebro tá achando que tá falando, mas a boca tá fechada. Não, professor, é que você está falando, mas você está pegando por fórmulas. Aí, assim, até se ligar, tipo, que é lá o valor, quais são os valores em si, né? Mas deu para pegar. Não, mas eu vou postar agora o exercício para vocês, aí na próxima aula, o que a gente vai fazer? Vocês sabem que semana que vem é a semana de prova, né? Estão cientes já? Sim, tão cedo. Tem revisão? Brincadeira. Calma. Começa no dia 1º e vai até o dia 7. Então, a gente que tem aula na terça-feira tem o dia ainda 29 de aula. A gente vai fazer o quê? A correção do exercício que eu vou postar são 2 cálculos de ponto de equilíbrio múltiplos produtos e a revisão. Então a gente vai ter esses 2 tópicos. E daí, prova, né? A prova vai ser baseada em custeio por absorção, variável e ponto de equilíbrio? E também os temas lá de introdução à contabilidade gerencial, a função do controller e controles internos. Assim você pode deixar fora. Coloca essa parte do cálculo para nós. Mas tem umas perguntinhas teóricas disso, mas é coisinha boba. Sim, eu achei que a prova ficou bem facinha, não ficou nada de... Em dupla, professor? Na verdade, eu sei que vai ser uma grande prova com 50 alunos, né? Que vocês vão imagina. Capaz. figurinha no WhatsApp e acaba sendo uma única prova. Nem somos assim. Só pelo amor de Deus, não façam a mesma coisa que vocês fizeram com o professor José, né? Se for usar o mesmo arquivo, troca o nome. Peraí, sua prova terá limite de tempo ou será aberta até a data final?
Eu gostaria de pôr um limite, mas eu vou deixar aberto. Você. Tá muito bonzinho esse semestre. Vai ferrar a gente no semestre que vem, no mês que vem. Não vou. Gente, vocês estão quase saindo. Acho que eu não vou ficar criando empecilho. Sim? Só vou tentar passar o conteúdo. Que bonitinho. Então, vou deixar aberto para vocês resolverem sem problema. Não vê a hora que a gente desapareça da sua vida, né, professor? Vai ficar aí Não, gente. mais um período? Fala a verdade, fala a verdade. Não é isso. A gente sabe que vocês estão loucos para se formar. Nossa, nem falei. Alguns já vão para pós. Então, gente, eu me lembro muito como estudante, né? Então, eu não fico nessa neura. Sei que tem professor que fica, né? Mas eu não. Tem uns e outros aí, né? Já passei dessa fase, gente. Já tô mais light. Para mim, mais do que nota, mais é vocês saírem com conhecimento de vocês, né? Sei que também a gente não consegue passar tudo. Alguma coisinha a gente vai falhando, mas a gente vai se esforçando para melhorar, né? Tranquilo então, gente? Sim, senhor. Não tem uma dúvida? Por enquanto, não. Então tá. Então encerramos por aqui. Vou postar lá a atividade para vocês e a gente se encontra então na terça-feira que vem. Ok. Beleza? Então sintam-se dispensados para jantar, tomar banho, Ó, descansar. dá pra pegar o ônibus mais cedo hoje, hein? É verdade. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, professor. Até a próxima terça. Boa noite, geral, que agora vai sair numa lista de boa noite. Professor. Boa noite, Marcos. Nas próximas aulas a gente vai conseguir suas atividades. Hoje não, Emílio, eu vou deixar para fazer na revisão. Tchau, Natana. É que na revisão daí eu consigo pegar essas parte teórica e consigo botar o Kahoot. Aí vai tornar a revisão um pouquinho mais dinâmica também, né? Mas deu para entender bem hoje, Emília? Diga, Yara. Ei, deixa eu te perguntar sobre a pesquisa lá que eu e a Mainã marcou com você para a gente ver lá em relação aos cálculos. A gente conseguiu, por enquanto, só uns 45, mas bem melhor que antes. Sim, tá bom. Tá bom, né? Não se martirizem tanto. Então... Yara, oi. Boa noite. Manda para mim a pesquisa, fazer um favor, que eu vou... Amanhã cedo eu posto no grupo do trabalho. O da Jaque eu postei, acho que umas 15 pessoas responderam, de 300, né? Já é alguma coisa. Já ajuda, eu vou te mandar, então. Obrigada. Eu queria um textinho legal, tá? Um textinho bacana para chamar a atenção do povo. Então tá. Obrigado, Bruno. Que é isso, professor. Só ajudar. Mas, então, Yara, a gente já vai conseguir fechar, então, essa semana. O Bruno ajudou e a gente já consegue mais alguns respondentes, mas já conseguimos dar sequência. Nos livramos daí do peso de levantar a resposta, né? Vocês viram o quanto é sofrido isso, né? Meu Deus! Vocês, o Emílio também sofreu bastante, né, Emílio? Escreve aí teu sofrimento, Emílio. Então, a gente sabe que é sofrido essa parte da coleta de dados. É verdade. Mas ali o volume que vocês conseguiram já está excelente. Já. Então tá, obrigada. O Emílio e a Michelle conseguiram bastante até. Sério? Uhum. Eles choraram bastante, aprenderam bem a chorar. Mas não fica uma sensação de que a gente está mendigando a resposta? Sim, É uma coisa muito ruim, é muito desagradável. Não, engraçado ainda as pessoas que vêm responder. Nossa, veio um cara que, nossa, veio me
não sei de onde que ele é, não sei que não é daqui do sul, não. Daí ele veio falar que, tipo, a pesquisa. Veio falar que as respostas estavam muito vagas. Daí eu expliquei para ele que a gente ia pegar um questionário já pronto e tal, sabe? E ele Aham. e ele é contador, daí ele veio falar como se não tivesse dentro, assim, tipo, da psicologia de um outro negócio, sabe? E me Ah, mandava áudio, e falava. Daí tem gente que tá pedindo um artigo, cada não, um. os que estão pedindo eu acho legal, porque a pessoa se Uhum. interessou no assunto. É aqui de Curitiba o que tá pedindo. É um Então, escritório de contabilidade. isso eu acho interessante. Se Aham, escritório ainda é interessante o quê? É a pessoa que está com interesse em ver como funciona para tentar colocar em prática no escritório. aham. É verdade. Ó, vamos ver o que o Emílio vai. E tipo, mandamos só no começo mesmo, depois fluiu sozinho. Ó, o Emílio foi mais sortudo, fluiu. Sim, Tem, tem pesquisa que a gente manda, parece que o povo não compartilha, não faz nada. é verdade. É, é terrível isso, gente. A gente sofre. Mas então tá. Então Então, tá. Yara, vê na sexta, né? E Isso, aqui aham. escreveu o horário errado, tá? Foi Ah, problemas de BIOS. tudo bem, então, aham. Bicho ignorante operando o sistema digitou errado, lá é 20 horas. Então tá, obrigada. 20h30, né? É Vejo na. isso. É 20h30, não 21h30, né? Isso. Então tá, Então, tá. professor. Boa noite, obrigada. Boa noite, Emílio. Até terça que vem, né? Então, vamos.